Fala, meu povo, minha povo da ABC Paulista. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista, tá? Antes de a gente começar, vamos falar sobre nossos apoiadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, residência aqui em Diadema, na rua Paganini, número 35. Então você vai tirar sua Xerox, né? Vai comprar o seu desinfetante, que é um do lado do outro, tá? É parede a parede, tá bom? Gente, para começar esse podcast tá difícil, mas vai rolar de qualquer jeito. Aqui a gente não falha na missão, tá? Eu tô com o Rafael Rezende, tá? Ele é analista político, tá? Ele transforma a cidade com gestão eficiente. Ele é autor do livro 90 projetos para municípios, tá? E tem vários artigos, ele escreve também muita coisa. Rafael Rezende, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ayrton. Uma boa noite aí para você, ou bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário aí que estiverem nos assistindo, nos acompanhando. Brigadão aí pela abertura de espaço, né? Pela oportunidade. Estou muito feliz por ver mais um projeto aqui do Grande ABC nascendo e já com essa proposta também, né? De apresentar pessoas, né? Cases de sucesso do ABC mostrando aí toda a potência da nossa região. Então, estou muito feliz aqui por participar com você. E vamos falar sobre política, né? Acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, até porque a política do Brasil, a cada dia, né? Não existe paz, né? Quem trabalha com análise política no Brasil não tem um dia sequer de paz. Não tem domingo, não tem feriado, enfim, Todos os dias tem uma novidade, né, na política, né? É todos os igual, é dias. igual o futebol, né? Parece quarta e domingo aparece uma notícia nova da política, né? Exatamente. Para o bem ou para o mal, né? Isso. É isso. Então, eu mesmo quero agradecer você pela sua paciência, né? A gente tava passando os Imagina. problemas técnicos aqui que a gente tá gravando. Pode ser que tenha algum probleminha aqui depois, mas vamos resolver isso na pós, né? Que segunda-feira agora já sai seu podcast, Boa. né? É muito importante que eu falei com você um pouquinho antes que o nosso podcast é do ABC para o ABC, né? Porque muitas pessoas não moram no ABC, mas não conhecem o ABC paulista, né? Pensa que é só São Bernardo, Santo André e São Caetano, mas Exato. são as 7 cidades, é isso mesmo? É Sete, 7, né? sete cidades, é isso Isso, é aí. 7 cidades. Por enquanto são sete. É, logo, aí você nunca se sabe, né? Quando vai Pois virar é, uma outra cidade. exato. Rafael, se apresente um pouquinho pra gente, dá uma introdução. Quem é você? Para o pessoal conhecer um pouquinho você, por gentileza. Bacana, bacana. Bom, eu sou Rafael Rezende, eu tenho 38 anos de idade, sou ativista político desde os 18, então já são aí 20 anos, né, envolvido com a política, né. Agora eu estou focado nessa minha profissão, nessa minha trajetória como analista político, né. Trabalho com análises tanto de política nacional como também de política internacional. E, claro, também estou sempre ligado aqui no que acontece da política no Grande ABC. Também trabalho há praticamente 5 anos como consultor em gestão pública. Lancei no começo desse ano o meu primeiro livro, o 90 Projetos para Municípios, que é um livro voltado especificamente para quem está envolvido com a área da política e da gestão pública, então vereadores, gestores municipais, estudantes de gestão pública, né? E eu tenho um perfil de centro, né, que é um desafio que eu tenho, né, no Brasil de hoje, trabalhando como analista político, que é o de analisar a política sem essas paixões ideológicas que estão tão presentes, né, no debate político hoje do Brasil, e principalmente, né, de cerca de 10 anos para cá, onde a polarização acabou se tornando mais acirrada, né, mais quente, por assim dizer, né? Mas, basicamente, é isso. Sou um apaixonado por gestão pública, apaixonado, obviamente, por política, né? E o meu foco é trazer uma visão realmente centrada do que é a política, fugindo desses polos de paixões, né? E principalmente desses polos de paixões por políticos, né? Por pessoas que atuam como agentes políticos. Nós vamos chegar lá nesse assunto que eu acho que é muito importante, né? A Sim, paixão por políticos, né? O fanatismo. exato. Mas pra gente, você já deu a introdução que você é de centro, correto? Sim, sim, Beleza. exato, exato. Só que as pessoas hoje em dia, acho que tem um lado, esquerda, direita, centro. Você pode me dizer, é,
o que que é ser de direita, o que quer ser de esquerda e o que quer ser de centro. Porque muitas pessoas falam, ah, eu sou de direita, mas não sabe qual que são as ideias da direita. Ah, eu Sim, sou de esquerda, mas não sabe qual as ideias da esquerda. Ou a pessoa fala que eu eu sou leigo, tá? Eu posso dar uma opinião errada e você me corrija. Porque imagina. muita gente acha que o PT é de esquerda, mas para mim o PT é de centro-esquerda, né? Então você pode falar um pouquinho pra gente essas três divisões, né? Que a gente pode falar, esses três lados, né? Sim. Na verdade, aqui no Brasil, nós enfrentamos um problema que é um déficit de educação política, né, por parte da população, do brasileiro médio, como eu costumo dizer, né? Desde criança, desde quando nós estamos lá na escola, nós não somos incentivados a entender a política, a conhecer sobre política, e que dirá ter essa compreensão do que é direita, do que é esquerda, ou do que é liberalismo, do que é socialismo e daí por diante. Então, até por conta desse momento atual de acesso muito fácil às informações por meio das redes sociais, muitas pessoas acabam realmente confundindo, né, e misturando essas nomenclaturas. Basicamente, é óbvio que quando você vai explicar o que é direita, por exemplo, você tem diversas vertentes, diversos segmentos que estão ligados ao viés de direita, né, à ideologia de direita. No Brasil de hoje, eu vejo que o que é considerado, né, como é considerado uma pessoa de direita? Uma pessoa que preza por valores mais conservadores, né, em todos os aspectos, aquela pessoa que é liberal na economia, ou seja, que apoia o livre mercado, a abertura do mercado. A pessoa de direita, ela normalmente ela é muito nacionalista, ela tem um sentimento de que nós temos que trabalhar em prol do nosso país, né, da nossa pátria, e meio que o restante do mundo que se vire, né, para crescer, né? É, Que torce para americano, né? Então, é isso, né? Por isso que eu estou citando o que é de fato, né, na sua origem, a direita, né? Então, a direita ela pensa dessa forma, basicamente. As pessoas são mais conservadoras em questões de costumes, né, e tudo mais. São pessoas que normalmente tendem a ter uma resistência um pouco maior às mudanças, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de progresso, de reformas estruturais, reformas na sociedade, normalmente a pessoa que está à direita, ela se sente um pouco mais desconfortável com esse tipo de mudança. É uma pessoa que entende que o mundo é basicamente o mesmo desde que ele foi criado, né? Seja lá pela explosão do Big Bang ou por Deus, enfim, né? Então, a direita ela é normalmente mais conservadora nessas questões de costumes, de reformas, tá? E na economia, as pessoas de direita normalmente defendem um modelo econômico um pouco mais liberal, abertura de mercado até certo ponto, até a página 2, né? Que aí quando você fala de, vamos abrir o mercado então com um país que seja de esquerda, por exemplo, né, de um governo de esquerda, aí essa vontade de abrir o mercado já acaba sendo abalada por conta da questão ideológica, né? A esquerda, a pessoa de esquerda, ela é naturalmente mais progressista. Ela enxerga que o mundo, mesmo que tenha sido criado por Deus ou por qualquer outra força e tudo mais, o mundo está em constante evolução, né? E principalmente a quebra das fronteiras é fundamental para quem é de esquerda, para o desenvolvimento geral da humanidade. Então você tem uma mentalidade de que não é somente o meu país que tem que crescer, que precisa se desenvolver, mas também o todo, né? Toda a humanidade, enfim, todo o planeta. E, naturalmente, nas questões econômicas, a pessoa de esquerda ela tende a defender uma economia mais estatizada, uma economia onde o Estado, né, onde o governo tem um controle maior da atividade econômica, até se for o caso dos meios de produção, né, para trabalhar uma distribuição de renda, em tese, mais equitativa entre a sociedade. Né? É aquela história de que a pessoa de esquerda, ela normalmente quer ver todo mundo se desenvolvendo.
seja culturalmente, na questão educacional e também na questão financeira, né? Aí os caminhos que as pessoas podem seguir para atingir esses objetivos são diversos. Existem variantes na direita, variantes na esquerda, né? Mais à direita você pode colocar hoje, né, os liberais e os conservadores, mais à esquerda os socialistas e até mesmo os comunistas, tá? E a pessoa de centro, ela é basicamente aquela pessoa que enxerga que não existe fórmula mágica para se resolver os problemas ou do país, ou da humanidade, enfim, do planeta, né? Existem coisas boas na direita, existem coisas boas na esquerda, assim como existem coisas ruins nas duas vertentes, e a pessoa de centro entende que o ideal é pegar o que há de bom dos dois lados e tentar unir, né? E principalmente trabalhar em cima do diálogo, tá? Existem, se você analisar aí a história do mundo, dos países, como estão constituídos hoje, são raríssimos os casos de países que se desenvolveram em cima de uma linha ideológica específica, tanto pensando na questão social como também na questão econômica, tá? Então, normalmente, para você desenvolver uma nação, por mais que você tenha governos que pensem um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à direita, você começa a perceber que a vida real é diferente. A vida real, ela não é como nós imaginamos nos nossos sonhos, né? A vida real não é aquela vida que nós realmente com a qual sonhamos, né? E principalmente porque o planeta ele é habitado e controlado por seres humanos, que são seres naturalmente imperfeitos, né? Então, basicamente, a definição não é fácil dar essas definições assim em pouco tempo, né? É um estudo bem mais complexo, que é até interessante a gente incentivar as pessoas a lerem mais sobre isso, pesquisarem, lerem livros. É muito interessante que as pessoas, mesmo que a pessoa diga que eu sou de direita, eu me identifico mais com as ideias da direita, mas leia também conteúdos da esquerda, leiam livros de É um esquerda. mundo. É um mundo muito. Eu não. Eu acho até legal que você deu um exemplo no. Acho que foi no ABC Tal que você foi. Hum, Que você falou que existe um muro no meio, né? exato, A direita e a esquerda. Então você não consegue ver o que tem do outro lado de lá. é isso aí. Então qualquer coisa que vir de lá é ruim pro seu lado, né? Exato, exatamente. Essa ideia do muro, ela é realmente bem interessante. E quando você pega essa metáfora que eu gosto de utilizar e traz para a realidade, você percebe que é exatamente isso. A partir do momento em que a pessoa desce do muro, definitivamente, e escolhe um dos lados do muro, ela para de enxergar o que tem do outro lado, inclusive o que há de bom, né? Então, o ideal mesmo, lógico, não, eu não vejo problema nenhum em a pessoa se identificar mais com a direita ou mais com a esquerda, né? A pessoa não precisa ser necessariamente de centro, mas essa nomenclatura de centro-esquerda ou centro-direita, eu entendo que deveria ser mais divulgada e mais aceita por parte das pessoas, para as pessoas começarem a entender que nenhum dos extremismos vai resolver os nossos problemas, nem o extremismo à direita, nem o extremismo à esquerda, né? Por isso que eu costumo brincar, dizer que eu sou um centrista extremo, eu sou de extremo centro, né? Porque essa é a maneira que eu vejo que é o ideal para o desenvolvimento da sociedade enquanto sociedade e, naturalmente, para o desenvolvimento do país, né? Eu acho que até é legal a gente falar sobre isso, que a gente vai falar sobre consciência de classe daqui a pouco. Acho que é Tá, muito importante a gente falar. É que se eu defendo dividir, eu tô falando a visão total, né, no sim, nosso país. Eu acho que, não sei se forma de informação, mas falta de buscar informação. Eu acho que é isso, que informação, a internet está aí para todo sim, mundo. sim. Se eu aceito dividir, eu sou comunista. Se eu tenho um pensamento mais conservador, eu sou fascista. Então, é esse jogo, né? A gente não É, entende muito. A gente tem que ver, igual você falou, os dois lados, né? Não é porque eu quero dar para uma pessoa que tem menos dividir que eu sou comunista e se eu defendo uma coisa mais conservadora, eu sou fascista, né? sabe um exemplo interessante, Ayrton? É o seguinte: hoje, muitas pessoas, lógico que não são todas, e acredito que também não são a maioria,
muitas pessoas denominam quem se importa com os pobres de comunista, por exemplo. O Ou quando padre vocês... Lancelotti é um deles, né? O pessoal fala. Exato, é um excelente... O próprio Papa Francisco, falecido aí no começo dessa semana, é Uhum. um exemplo. Então, nós estamos vivendo um momento onde, se você defende que os mais pobres precisam ser inseridos na economia, no mercado de trabalho, que os mais pobres precisam ter a mesma qualidade de educação que os mais ricos, né, principalmente falando das crianças, né, quando você toca nesses pontos, automaticamente a pessoa te rotula, ó, tá vendo? É de esquerda ou é Sim. comunista, né? Sendo que algumas questões elas são muito mais sociológicas do que políticas ou do que ideológicas, né? Você querer que pessoas que hoje são pobres, né, que não têm condições ali, às vezes mínimas de sobrevivência, de pagar um aluguel, de colocar comida na mesa, você desejar que essas pessoas cresçam economicamente, que elas se desenvolvam, que elas tenham uma vida digna, não pode ser considerado algo de esquerda. Mas nessa divisão que nós temos hoje no Brasil, é isso que as pessoas dizem. Tá? E aí o outro lado, né, isso a crítica normalmente de quem está à direita. Do outro lado, a pessoa de esquerda que diz, ó, tá vendo, aquele ali é liberal na economia, então ele quer trabalhar pelos mais ricos e dane-se o mais pobre. Sendo que essa também não é uma verdade, porque a ideia base da economia liberal e do liberalismo como um todo é a geração de oportunidades iguais para todos, né? Então, da mesma forma, quando você fala que, ó, eu quero igualdade de oportunidade para todos e quero que a qualidade da escola do filho do pobre seja a mesma do filho do rico. Jamais. Essa é uma visão liberal, né? Mas que, num primeiro momento, quando você diz que é liberal, a outra pessoa que, porventura, não é, ou que está mais à esquerda, já te taxa que ó, é contra pobre. Entendeu? Então, dos dois lados, você tem pessoas, você tem pensamentos que abrangem toda a sociedade. O que muda é o caminho, né? Como que nós vamos chegar a essa emancipação econômica dos mais pobres, né? Eu não sou muito afeito de ideias que são muito mirabolantes ou que beiram assim como é que eu vou dizer, sonhos impossíveis, né? Então, por exemplo, eu queria um mundo socialista ou um mundo comunista que não fosse capitalista, ou que não tivesse o dinheiro como essa principal moeda de troca, né, de mão de obra e tudo mais. Poderia ser interessante? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu até acredito que não, né? Porque somos seres humanos. Mas como que nós podemos fazer para trabalhar para que o mais pobre tenha, de fato, possibilidades de crescimento, de desenvolvimento? Essas pessoas estão inseridas no modelo capitalista, né? E aí, quando a gente fala do capitalismo, tá vendo? Defende o capitalismo, é de direita ou é liberal. Sendo que uma coisa não é o que eu defendo ou o que eu acho que seja o ideal, o que seria o ideal. É o que está posto. Sim. E até eu O mundo pensar em... hoje o mundo é capitalista, cara. O mundo é Hoje é dinheiro. capitalista. O mundo é capitalista. Eu E acho que até eu pensar... até Desculpa, interessante, desculpa te interromper. imagina, Eu vi uma imagina. matéria, eu não sei se é real, tá? Aí se vê, tem muita informação também, fake news, que a gente pode até comentar Sim, depois, né? sim. Que o Elon Musk já tá arrependido de ter. Eu acho que era ministro? O que que ele era lá? Ele é? Não, está ocupando ainda um cargo especial. Eu não lembro agora a nomenclatura exata, mas é um cargo especial. Ele não é bem um ministro, mas ele está trabalhando num cargo que visa a desburocratização do Estado norte-americano. Basicamente é isso. Aí Então, eu redução da vi. máquina pública e tal. Aí eu vi o caso que ele, tipo, meio se arrependeu porque a empresa dele perdeu muitos milhões. Ele tem amor Hum, aos Estados Unidos ou ele tem amor ao dinheiro? Aí você fica a pergunta, né? exatamente, exatamente. E aí a gente fica, só para encerrar esse ponto, né? Claro. Se a gente for pensar em, vamos mudar o mundo, vamos fazer com que o mundo não seja mais capitalista e se torne qualquer outra coisa que seja. Cara, até o tempo que se leva para conseguir isso, a criança que está nascendo hoje, tá, nessa sexta-feira aqui, dia 25 de abril, ela vai morrer com 80, 90 anos e ela não vai ver esse mundo alterado e provavelmente ao longo desses 80, 90 anos ela vai sofrer pra caramba por conta dessa tentativa
meio que maluca de mudar um sistema que já está posto, né? Então eu entendo que é muito melhor a gente trabalhar qual que é o modelo, é esse aqui, como que nós fazemos para que a vida das pessoas seja melhor gradativamente dentro desse modelo. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos trabalhar em cima disso. E, obviamente, eu não vejo problema também de, vamos continuar sonhando com um mundo diferente? Ótimo, sonhar nunca é demais, pelo contrário. Mas vamos fazer um equilíbrio entre o sonho e a vida real. Porque as pessoas não têm 200, as pessoas não vivem 300 anos para ver uma mudança tão radical no mundo, Não. né? Enfim, eu até gostaria de viver isso tudo, mas Eu não acho que dá. eu não, viu, Rafael? Eu acho que ia sofrer muito nesses 300 anos, viu? Se eu tivesse saúde até 300 anos, eu gostaria. Eu gostaria. Mas Bom, acho que não seria possível, né? é. Vamos lá, vamos continuar aqui, vai falar agora sobre consciência de classe, né? Que aí vai chegar nesse ponto. Vamos voltar, você é de Santo André, certo, Rafael? Sim, Santo André. Então, Nascido beleza. e Mais criado uma aqui em Santo pessoa de André. Santo André, galera. Acho que já entrevistamos umas 4 pessoas, né, Gilson, de Santo André? Por aí, né? Acho que umas 4 pessoas de Santo André que a gente já entrevistou aqui é muito legal. A gente vai falar Bacana. assim, Conexão ABC, até aqui, ó. Sim, é isso Beleza. aí. Vai falar. E eu não sei o que acontece aí. Eu sou morador de Diadema, né? Eu sou de Já, como diz. Certo. E aqui eu trabalho num bairro que até que tem um poder aquisitivo muito bom. Aqui tem o seguinte, né? Que a gente vê dois mundos, né? A gente vê a comunidade e vê um bairro rico, né? E a gente vê alguns opostos disso, que a gente fala os dois lados da moeda. Eu já Sim. vi gente que tem dinheiro com boné do MST, mas nunca participou disso, nunca viveu isso, certo? E já vi também muita gente que não tem um teto pra morar ou algo, um emprego, e fica torcendo pra bilionário que fala que é só trabalhar 14 horas por dia que você vai ficar rico. Mal sabe ele que existe várias gerações até a pessoa chegar a isso, né? Trabalha enquanto os outros dormem, né? Isso, esses É, discursos desses coaches que a gente vê aí, exato. né? 14 horas, não existe pobreza para quem trabalha 14 horas por dia, Meu as Deus. 24 horas são iguais para todos, esses dilemas. Então, existem essas duas realidades. Aí que eu vou fazer a pergunta. Me fala um pouquinho sobre consciência de classe. Eu acho que isso é um tema muito importante. Olha, consciência de classe, para mim, que também é um termo que acabou sendo captado, né, cooptado, vamos dizer assim, pela esquerda no Brasil. Consciência de classe, primeiro, é você entender a realidade na qual você foi inserido nesse mundo, tá? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que nasceu numa família bem pobre, bem pobre. Meus pais vieram do Nordeste, do estado de Sergipe, o menor estado do Brasil, nas décadas de 60 e 70. O meu pai era analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, tiveram que ralar pra caramba aqui em São Paulo, trabalhar pra caramba, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade e eu tive uma infância, né, uma adolescência ali bem sofrida, né, do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista econômico. Uhum, Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nasci num bairro que, na época, lá em 1987, já era um bairro mais desenvolvido aqui de Santo André. Eu nasci no Hospital Bartira, né, aqui no Jardim Santo Antônio, do lado do Parque das Nações, aqui uhum. em Santo André. E atualmente eu moro no Jardim Utinga, então eu sempre fiquei aqui nessa região. E eu cresci no Parque das Nações, que já era um bairro ali na década de 90, onde nós tínhamos acesso a tudo. Então, saúde pública, mesmo que não seja a melhor do mundo, mas tínhamos acesso, educação pública, a segurança naquela época também era muito bom, saneamento básico, né? Então, apesar de ter essa adolescência sofrida do ponto de vista econômico, eu tenho a consciência de que eu tive algumas regalias, por assim dizer, que grande parte da população de Santo André, principalmente das áreas periféricas, não tiveram e não tem até hoje. Tá? Então, a consciência de classe ela tem que se iniciar partindo primeiro de você, né? Certo. Entendendo qual é a sua história, qual é a sua origem, de onde eu vim, né? E como que eu cheguei até aqui. Entendendo isso, você parte para o passo seguinte, que é
a empatia, me colocar no lugar do próximo. Então, eu não consigo comparar, por exemplo, eu que sou um homem branco, né, um homem de pele branca, né, que cresci no Parque das Nações, as oportunidades que eu tive na vida em comparação com o jovem preto que nasceu na favela. Tá? Esse jovem preto que nasceu na favela, em via de regra, enfrentou muito mais dificuldades do que eu enfrentei. E isso não significa que eu não tenha enfrentado também. Cada um enfrenta aquelas dificuldades que a vida acaba impondo, né? E o outro ponto, a pessoa que nasce, como gostam de dizer, né, em berço de ouro, né? Que já nasce numa família de classe média alta, com boas possibilidades financeiras, com acesso à educação de qualidade, educação privada e daí por diante. É a questão da empatia, é a questão de entender e principalmente olhar para os antepassados. Beleza, eu nasci numa família bem estruturada e com grana, né? O meu pai já nasceu assim também, como eu nasci, ou ele teve que ralar pra caramba para conseguir construir isso que eu estou recebendo agora, né? O meu avô, qual foi a história do meu avô? Então, você fazer essa análise de toda a história ali, das suas origens mesmo, né? Para entender que, ó, talvez a minha vida hoje aqui ela é um pouco menos complicada, mas a do meu pai não foi, a do meu avô não foi, a do meu bisavô não foi, né? É assim que se constrói consciência de classe. Só que aí existe uma questão. A ideia de consciência de classe também se politizou no Brasil. Então, se a gente vai conversar e você está lá no boteco, num bar, e vê lá uma rodinha com 4, 5 pessoas falando sobre consciência de classe, já vem direto na sua cabeça de que, ó, esses caras são de esquerda. Uhum. Simplesmente porque estão conversando sobre consciência de É classe. porque o pessoal pensa que foi adotado, né? O discurso é adotado pela esquerda. Exato, exatamente. E essa consciência de classe, por que ela não é tão difundida de uma forma geral, né, para o brasileiro de uma forma geral? Porque isso também é algo que deveria ser ensinado na escola, né, e deveria ser um valor que a gente recebesse da nossa família, né, dos nossos pais. Então, por exemplo, eu sou um exemplo bom disso. Eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de nascer num bairro bom e de ser branco, né? A minha mãe, mesmo com todas as dificuldades financeiras, ela sempre me incentivou a estudar e ela sempre teve esse olhar de que, olha, nós estamos passando por dificuldades, mas por incrível que pareça, existem muitas pessoas por aí afora que estão piores do que nós, que estão em situações ainda mais difíceis do que a nossa, né? Eu não cheguei a passar fome, por exemplo. Existem pessoas que passaram e até hoje passam fome, né? Então, essa consciência de classe, para mim, é isso: é você começar primeiro com um olhar para si mesmo, para si próprio, né? Entender quais são as suas origens, entender as dificuldades que foram impostas, né, pela vida para você e para as outras pessoas e para as demais pessoas. E aí também tem uma questão que é um certo preconceito, que muita gente na esquerda diz que o rico não tem como falar de consciência de classe. É claro que o rico tem como falar sobre consciência de classe. Se for uma pessoa que, mesmo que tenha nascido já rico, né, é, mas que ao longo da vida conseguiu enxergar que o mundo não é simplesmente aquele ambiente no qual ele está inserido, né, ou seja, o mundo não é formado só por ricos, Sim. né, não tem problema nenhum dessa pessoa que é rica ter consciência de classe. Né? E inclusive entendendo que, ó, eu sou uma pessoa muito privilegiada. E como que eu posso contribuir com a minha cidade, ou com o meu bairro, que seja, com a minha comunidade, para que uma quantidade cada vez maior de pessoas possa ter melhores oportunidades, que mesmo que não sejam as mesmas oportunidades que eu tive, mas que também não sejam tão distantes do que eu tive, né? É como você mesmo falou, né, Rafael? É o nome já tá, acho que próprio já se diz, né? Consciência de classe, né? Eu acho que o nome Exatamente. já meio que já define. A consciência de classe de uma pessoa que mora da periferia é uma, quem mora no Morumbi, né, outros lugares aí no Alphaville é outra, né? Rafael, É vamos, isso vamos, mesmo. vamos seguir nosso papo aí, vamos seguir nosso papo que o tempo é curto. Boa. Vamos falar sobre o ABC, né? Tá. O ABC são 7 cidades,
correto? Você falou que são 7 cidades, eu tava com essa dúvida, você falou por enquanto, né? Até, Aí nunca até se o sabe. momento são 7, né? Nunca se É, sabe. deixa eu te falar pra você. O ABC sempre foi conhecido como o reduto das metalúrgicas e dos sindicatos daqui pro Brasil, né? Começando lá atrás, Volkswagen, geralmente nas montadoras de carro que são mais fortes em São Bernardo. Eram, né? Eram mais Sim, fortes. sim. Vem o Lula, que veio com sindicato. Daí, todo mundo já conhece essa história, né? O ABC era o reduto da esquerda, né? Como eu já te falei aqui. Dos anos pra cá, houve muita transformação no ABC. E hoje, se eu não me engano, você pode até me corrigir se eu estiver errado, hoje acho que é só o prefeito de Mauá que é da Do esquerda. PT, Isso, acho que é só ele, né? E exato, novamente, exato. que eu não acho que é de esquerda, acho que sim de esquerda, né? Sim, sim. Por que você acha desse movimento? Você acha que esse movimento é por causa do mundo externo e caiu no ABC? E já eu queria emendar outra pergunta pra gente já agilizar. Qual que você acha que o prefeito nesses 4 meses e alguns dias tá fazendo o melhor trabalho? Beleza. Bom, ó, essa questão da queda da esquerda na região do Grande ABC, primeiro a gente tem que entender que o PT, no caso, né, e a esquerda de uma forma geral, sofreu uma queda não somente no Grande ABC, tá? No estado de São Paulo todo, tá? O PT, realmente, o berço do PT, do sindicalismo, né, dessa esquerda sindical no Brasil, é o Grande ABC, né? Mas os escândalos que ocorreram durante os governos do PT, né, lá atrás, na primeira década agora dos anos 2000, durante os dois primeiros governos do presidente Lula, mensalão, petrolão, depois, com a chegada da presidente Dilma Rousseff, a crise econômica que ficou instaurada no país, uma série de escândalos de corrupção que tomaram o noticiário nacional, né? E esse é um ponto que é extremamente importante. A política municipal ela tem as suas características próprias, isso é algo natural. Mas o que acontece em nível nacional, do ponto de vista negativo, principalmente, acaba atingindo muito os municípios. E, querendo ou não, mesmo o PT tendo retornado agora à presidência do país, né, com o Lula novamente, o PT passou por um período aí de cerca de 10 anos de uma queda, assim, vertiginosa, Ô, né? Rafael, só te interromper rapidinho. Eu tenho uma pergunta agora que você veio. Você acha que o Lula é maior que o PT, por isso que o Lula ganhou? Sim, sem sombra de É maior que dúvidas. o Lula, existe eu já ouvi falar assim, eu não sou PD, eu sou Lula, né? Sim, Eu já sim. ouvi muito falar isso, né? Então você acha que o Lula é maior que o PT? Sim, o Lula ele é muito maior que o PT. Eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre o futuro do PT a partir do momento em que o Lula não existir mais como figura política, Uhum. né? Seja pelo motivo que for, né? Mas nós sabemos que o Lula está chegando agora a 80 anos de idade, então é natural que em algum momento o PT e a esquerda, de uma forma geral, terão que encontrar um substituto para essa figura do Lula, né? E nós temos um histórico na política, não só do Brasil, mas do mundo, que figuras políticas, depois que partem desse plano, né, elas ainda possuem uma influência no cenário político local durante um certo tempo. Depois de alguns anos, ninguém se lembra mais. Tá? Essa é a realidade. Né? Então, a tendência é que isso também venha futuramente a acontecer com o Lula. Mas, sem sombra de dúvida, o Lula ele é maior que o PT e ele é maior que a própria esquerda. Tá? Tanto que, no meu ponto de vista, os dois primeiros governos do Lula e o atual governo também, nenhum deles foram de esquerda. Nenhum desses três governos foi um governo de fato de esquerda. Os governos Lula, eles têm, lógico, algumas pautas que são apoiadas pela esquerda, defendidas pela esquerda, e que é natural que se tenha, porque a origem do Lula é uma origem de fato de esquerda, sindical e tudo mais. Né? É Até até, me é até interessante até falar, Rafael, que até o vice-presidente do Lula, né? José Alencar, né? Que era um Exato, cara exato, influente dos empresários. E não foi uma coisa é, é, do nada. Foi uma coisa pensada. exatamente, Existe o exatamente. Lula de 91, o tempo do Collor, que era agressivo, é aquele cara que ia pra cima.
ele foi mudando isso, ele foi se moldando, ele foi percebendo isso, e tanto que chamou José de Alencar para ser seu vice-presidente, e agora o Geraldo Alckmin, que a gente nunca ia Exato. imaginar os dois juntos, aí, né? Exato, exato. Então, houve, de fato, uma queda da esquerda e do PT, né, principalmente de uma forma geral. Você até tem o PSOL, que nos últimos anos tem crescido consideravelmente no campo da esquerda, né, mas ainda não alcançou o tamanho que o PT possui. E mesmo assim, mesmo o PT sendo ainda a maior força de esquerda, de centro-esquerda no Brasil, ele sofreu uma queda muito grande nessa última década, principalmente, né? E a partir do impeachment da presidente Dilma, então, aí a coisa Sim. degringolou mesmo, acabou vindo também o fenômeno do bolsonarismo e tudo mais, e isso acabou atingindo o PT também nas disputas municipais. O Grande ABC, ele está inserido num estado que é predominantemente conservador, tá? Mesmo que esteja colado na capital, né, na cidade de São Paulo, que já é uma cidade mais progressista, os próprios resultados de algumas eleições demonstram isso, né? Mas, por exemplo, mesmo essa população um pouco mais progressista, na última eleição municipal, o Ricardo Nunes, que é um cara claramente de centro para a direita, venceu a eleição contra o Guilherme Boulos, que é um cara de esquerda, né? 2 anos antes, na cidade de São Paulo, Lula e Haddad venceram, tiveram mais votos que Bolsonaro e Tarcísio. Né? Então, no Grande ABC, o Grande ABC, a esquerda, né, o PT no Grande ABC, acabou sofrendo com o reflexo do que aconteceu em nível nacional. E hoje em dia é muito difícil imaginar que o PT possa recuperar a médio prazo esse protagonismo político na região do Grande ABC. Porque o sindicalismo está enfraquecido, Sim. a indústria, né, a produção industrial da região, que era o grande forte da região, já não é mais. Né? Então você também não tem como fortalecer essa base mais voltada para o trabalhador, como eles chamavam antigamente do chão de fábrica. Sim. Né? Naturalmente, com o passar do tempo, outras figuras políticas foram surgindo na região do Grande ABC. Então você até perguntou, né, qual dos prefeitos que hoje, ao meu ver, tem feito o melhor trabalho, né? Sim. Aqui em Santo André, a gente vê um exemplo interessante, porque até cerca de 10 anos atrás, você perguntava tanto para quem era de esquerda como centro de direita, não importava. Qual o melhor prefeito da história de Santo André? Celso Daniel. Você tinha um sentimento majoritário de que o Celso Daniel tinha sido o maior prefeito da história de Santo André. Mas será que Hoje, não foi por causa da morte dele? também, também, a morte, nesse caso, ainda mais no caso dele, que foi uma morte trágica, né, violenta, enfim, isso também contribui com a construção dessa imagem, né? Certo. Porque vira meio que uma imagem de Marte, né, da Sim. pessoa que, inclusive, com pessoas que dizem que ele morreu por isso, porque era político, né? Mas até aquele momento, o Celso Daniel ele era considerado o melhor prefeito da história de Santo André, no momento da morte, né, do assassinato dele. E depois, por mais 10, 15 anos, a cidade continuou com essa ideia de que o Celso realmente foi o melhor prefeito. Hoje, se você fizer essa pesquisa, você já vai ter um equilíbrio muito maior entre Celso Daniel e Paulo Serra, se não for o caso já do Paulo Serra ultrapassar. Tá? Numa pesquisa, qual foi o maior prefeito da história de Santo André? Uhum. Eu acredito que se essa pesquisa for feita hoje, o Paulo Serra já passa, né, o Celso Daniel Mas nessa será que a disputa, pessoa vamos não dizer tem assim. uma memória fraca também? Porque é uma coisa mais Tem, recente, tá mais na cabeça da pessoa? tem isso também, mas isso também ajuda a explicar a queda da esquerda na região. Porque a pessoa hoje que tem. Eu tenho 38 anos de idade, né? Então vamos supor, o eleitor hoje que tem até 30 anos de idade, ele tem pouquíssimas recordações do tempo do Celso Daniel e do tempo em que a esquerda, em que o grande ABC era o grande berço, né, da esquerda e tudo mais, onde a esquerda se organizava a partir do grande ABC. Uhum. Então, você imaginar uma retomada dessa esquerda na região, partindo dessa geração atual, é muito difícil, é muito complicado. Aí a esquerda vai ter que fazer um trabalho de voltar para a base, mudar a comunicação, como atrair esses jovens para o espectro não de esquerda propriamente dito, mas para voltar a acreditar no PT, isso é complicado. Né?
Prefeitos aqui da região do Grande ABC, eu tenho gostado muito do trabalho do Akira Auriani, lá em Rio Grande da Serra. Tá? Ele assumiu uma cidade extremamente problemática do ponto de vista administrativo e com pouca grana, com pouco recurso também. Né? Logo no primeiro mês do mandato dele, ele tomou algumas atitudes lá do ponto de vista econômico, bloqueou contratações por 90 dias, fez auditorias, né, começou auditorias em setores da prefeitura onde aparentemente haviam ali más condutas administrativas de gestões anteriores, né, e não só da última, mas de todas as gestões anteriores, né, e é um cara que ele passa uma imagem de ser muito centrado, né, ele foi eleito por um partido de centro-esquerda, que é o PSB, né, mas ele não é um cara que, quando você analisa o trabalho dele no dia a dia, você diz que esse cara é de esquerda, o Akira é de esquerda. Não, o Akira ele tem se demonstrado um gestor, né, de centro mesmo, com essa ideia mais centrada. Né? E Diadema eu também destaco. Eu acho que eu não queria ser o Taca hoje como prefeito de Diadema. A dívida de Diadema é gigantesca, a cidade tem diversos problemas a serem enfrentados, né, principalmente do ponto de vista socioeconômico, né, e não há recurso, basicamente, para isso. E, além disso, ele também enfrenta uma resistência grande da Câmara, né? Ainda muito também em cima do fato de ser o primeiro mandato dele e dele ter vencido a eleição contra o então prefeito, Sim. né? Contra o Tanto, Felipe. tanto que pra mim, na minha visão, né? Porque Diadema sempre foi o reduto do PT 100%, né? 100%. Sim, sim, Para mim foi a maior derrota do PT foi em Diadema com o José Felipe, né? Porque sem ele sombra de já dúvida. estava no seu mandato, né? De tantos que ele já foi e não conseguiu se reeleger. Então, Exatamente. para mim mostra que para mim foi uma grande derrota, porque ele tinha a Sim, máquina na mão, né? exatamente, sem sombra de dúvidas. Tanto que na disputa do segundo turno, né, as forças do PT basicamente foram todas jogadas em Mauá, porque virou meio que uma questão de honra vencer a eleição de Mauá, que era de fato naquele momento a eleição vencível. Uhum. Né? É, então, assim, eu vejo o Akira lá em Rio Grande da Serra e o TAC em Diadema como os principais destaques. As demais cidades, por exemplo, São Bernardo, Santo André e São Caetano, elas já vinham com uma engrenagem muito bem definida, né? E os prefeitos que foram eleitos nessas três cidades têm um alinhamento muito próximo com os prefeitos anteriores, né? É tipo uma Então, continuação, né? exatamente, exatamente. É aquela coisa de você pegar, muda o treinador do time, né? Não precisa mexer no esquema tático, não precisa mudar quatro, cinco jogadores. Continua do jeito que está, faz um ajuste aqui, outro ali, que a coisa vai funcionando. Às vezes a gente pode até achar que tem muita coisa para melhorar, não é o ideal, mas do ponto de vista da população, de uma forma geral, são cidades onde a população deu o crivo eleitoral, deu o crivo na urna de que estavam aprovando esses trabalhos, né? Ô, Rafael, eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar você para vir aqui novamente para a gente continuar esse papo. Opa, Que tá muito legal, a gente está batendo uma ideia muito legal. Tô aprendendo muito vendo a visão que você tem, o seu conhecimento. Mas para antes da gente acabar este podcast, nós vamos marcar outro. A gente tá. pode marcar esse compromisso, você que tá vendo aí, pode marcar que a gente vai ter a parte 2 desse podcast. Eu quero saber, para a gente fazer o recorte final, né? É, como que você explica essa onda de extrema direita aqui no mundo que tá acontecendo? Cara, esse é um ponto complicado, né? E eu venho estudando muito essa questão do ponto de vista sociológico, antropológico, porque não é algo somente político, né? De tempos em tempos, a humanidade vive ondas ideológicas. E no mundo de hoje, que é um mundo totalmente globalizado e totalmente conectado, nós temos contato com pessoas do mundo inteiro, né? Então, aqui, como nós estamos conversando online, um em Santo André e outro em Diadema, nós podemos estar um no Brasil e outro no Japão, conversando, na Austrália, nos Estados Unidos, na França, né? Globalizado, né? Totalmente, o mundo hoje ele é totalmente globalizado e eu não acho que isso seja ruim, muito pelo contrário. Eu acho isso muito bom
porque eu parto da premissa de que antes de nós sermos brasileiros ou franceses, nós somos seres humanos, habitando o mesmo planeta, e deveríamos trabalhar em prol desse mesmo planeta, né? Então, de tempos em tempos, surgem essas linhas ideológicas que acabam atingindo e arrebatando uma quantidade grande de pessoas meio que ao mesmo tempo. Com a globalização, isso se tornou mais fácil de acontecer. O mundo, ele é problemático desde que ele existe, tá? Desde que o ser humano existe e pisou nessa Terra, nesse planeta, a Terra nunca teve grandes períodos de paz, de tranquilidade, de grande desenvolvimento, né? E nós, na média atual, nós vivemos entre 70 e 80 anos, quando damos sorte de viver tanto assim, né? Uhum. Quando não morremos muito antes que isso. Então a gente costuma ter uma memória curta de que, ó, a minha vida está complicada, a vida das pessoas que estão ao meu redor está complicada e a culpa é de quem nos governa no momento. Toda a culpa é de quem nos governa no momento. O Brasil, falando especificamente do Brasil, o período pós-ditadura em que o Brasil mais cresceu em todos os aspectos foi ali de 93 até 2009, 2010. Um período onde o país foi governado por pessoas de centro, centro-direita e centro-esquerda. Itamar, FHC e Lula, falando só de governo federal. Uhum. Né? De repente, quando veio a crise econômica, parece que tudo o que o país cresceu naquele período anterior já não servia para mais nada. Então, veio a crise econômica, a minha conta de luz aumentou, a comida aumentou, eu perdi meu emprego. Então, está tudo errado e a gente tem que acabar com tudo e começar do zero. E naquele período de meados ali dos anos, né, da década passada, né, da década de 2010, nós tínhamos as principais potências do mundo, por assim dizer, com governos mais alinhados à centro-esquerda. Né? Então, nós tínhamos Barack Obama nos Estados Unidos, Lula e Dilma aqui no Brasil, o kirchnerismo na Argentina, outros países como o Uruguai. O Macron já tava, não, né? O Macron ainda não estava, mas naquela época você já tinha também um viés mais de centro-esquerda nos governos da França, Portugal, Espanha, né? Ou seja, países economicamente muito importantes, países que meio que mandam, né, na economia Sim. mundial, né? E aí quando as pessoas veem que, nossa, mas está tudo errado, e qual que é o motivo? Porque o mundo está virando globalista e estamos caminhando para uma ameaça comunista. E aí, naturalmente, que nesse momento, as pessoas que dizem ser de direita, né, as lideranças políticas que dizem ser de direita, pensa, peraí, se o modelo atual para as pessoas, na visão das pessoas, não está funcionando, então como que eu posso me comunicar com essas pessoas para atraí-las e para eu alcançar o poder? É dizendo tudo ao contrário. Então, se o mundo hoje é globalista e está pendendo um pouco mais para a esquerda, então eu sou anti-globalização e sou anti-esquerda. E me torno o bastião da direita. E aí você pega todas as pautas que normalmente a esquerda costuma defender com mais ênfase e vai contra todas. Então, defesa do meio ambiente. A defesa do meio ambiente não deveria ser uma pauta de esquerda, deveria ser uma pauta humana, Sim. né? Mas tornou-se uma pauta de esquerda. E aí as lideranças de direita são contra a ideia do aquecimento global, por exemplo. E o aquecimento global já está comprovado cientificamente, o planeta está se É aquecendo. uma coisa real, né? É real, é fato, né? A gente tá É, sentindo na pele, né? Realmente. sim, exatamente. Chega uma pandemia, né? Qual que é o melhor caminho para disseminar para reduzir a disseminação do vírus, né? É a vacina, né? Então, beleza, vamos fabricar vacina e vamos vacinar o povo, né? Não, mas essa ideia é globalista. Estão querendo enriquecer os laboratórios, né, farmacêuticos e tal. Que ok, eles vão se enriquecer, é óbvio. Numa pandemia, quem mais ganha é a indústria Com farmacêutica. certeza.
Isso é meio que natural, mas assim, para mim, particularmente, dane-se, né, com o perdão do termo, dane-se se a indústria farmacêutica vai ganhar dinheiro ou não. A gente tem que resolver o problema A gente tá falando de saúde pública, de né? saúde Aí pública. é, Exatamente. as indústrias que mais fatura no mundo é a farmacêutica, né? Exato, exato. Então E é não, normal, é humano. Você ter doença é exato. pra isso. Não tem como Rafael, fugir disso. vou te interromper. A gente vai estar precisando agora encerrar. Mas Maravilha. fica o convite. Nós vamos voltar pra continuar, porque ainda não tem nem metade das perguntas que eu quis fazer pra você Boa, aqui, boa. tá? Eu agradeço aqui pela sua presença, mas você vai voltar, como eu já te falei. Muito obrigado. Se você quiser dar alguma palavrinha, um tchau aí pro pessoal, convidar pro próximo. O pessoal não perder o próximo Não, episódio. é isso aí. Brigadão mais uma vez, Ayrton, aí pelo convite, tá? Pelo espaço aberto. E já fica aqui o compromisso firmado para a parte 2. Com certeza. É como eu falei lá no começo, a política atualmente ela está extremamente complexa, muito complexa. Então, de fato, uma conversa só de uma hora e pouquinho, É muito acaba, pouco. É muito acaba pouco. sendo curto mesmo. Então, eu já fico aqui o compromisso firmado de Não, que vamos faremos fazer a sim. parte 2. Ó, o seu Instagram tá aqui também, quem quiser acompanhar aí, você fala também, é Rafael É, Rezende, ponto oficial. É isso mesmo? exatamente. Quem quiser Sigam seguir lá, ele gente. lá. E eu vou falar pra você, o cara é autêntico, tá? Ele fala mesmo que tem que pra falar e não tá nem aí. Isso é pergunta pro segundo episódio que eu tenho aqui, Boa. que ele já sabe que eu vou perguntar pra ele, que aí a gente vai falar sobre a autenticidade dele de falar o que ele pensa. Que é no Sim. mundo de hoje é complicado, porque você falar que você pensa, você é julgado, você é ameaçado e você é xingado. Então fica aí pra segunda parte. Tá Haja bom? terapia. É, e haja terapia. Muito obrigado, viu, Rafael, por enquanto. Vamos marcar o Imagina. próximo, tá confirmado aqui, nosso compromisso, tá? E você que tá aqui comigo, muito obrigado. Convido você para a parte 2, que vamos trazer o Rafael de volta, que a gente tem que conversar muito sobre política. É um papo muito infinito. Muito obrigado mesmo para você que tá vendo. Então é isso. Até o próximo. Valeu!